Voltamos ao nosso quadro Clínica da Alma, abençoadíssimo para a sua vida. É isso mesmo. Que o Senhor te renove, te fortaleça. Deus vai falar com você mais ainda. Deus vai falar mais ainda com você. Falei, Deus vai falar mais comigo. Deus vai falar. Libertando. Pastor, fala, pastor. Fala, pastor. Eu estou aqui, o pastor já está até falando ali. Pastor Guerra, seja bem-vindo. Amém, ué. Pastor Glória a Rogerinho, Deus. seja bem-vindo. Tudo bom, Carol? É porque eu O passo... pastor estava falando, libertando, não é isso Isso, mesmo? Fala é. para as pessoas que estão assistindo, então, pastor. Libertando-se da desonestidade. Uau! Esse é o tema de hoje. Libertando-se da desonestidade. Amém. Isso acomete muitas pessoas, desonestidade, gente? Não, só na casa do vizinho, Carol. Então tá. Vamos falar hoje da casa do vizinho. Mas isso é muito sério, né? Nós Com estamos certeza. começando hoje um novo ciclo, não é verdade? Isso. E vai ser trabalhado aí vários dias a respeito da questão da desonestidade, não é mesmo? Isso. Qual que é o texto bíblico que nós vamos estar... Nós vamos usar Como como base, referência, pastor. Carol, o capítulo 4, verso 28 da carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreve assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Ok. Esse tema, ele tem uma importância nesse momento para nós, Carol, porque nós trabalhamos nos temas, nos programas anteriores, a questão do deixar para trás e caminhar numa nova vida, num novo propósito e criar novos hábitos. Correto. Porque essa é a vida nova que o Senhor tem para nós. Correto. E quando nós tentamos deixar as coisas para trás e caminhar nesse novo, né, nessa nova dimensão que o Senhor tem para nós, muitas vezes nós somos confrontados em algumas coisas que são muito próprias nossas, que é o nosso caráter, que faz parte do nosso caráter. E quando nós pensamos em trabalhar um tema para esses dias, nós pensamos em alguma coisa que tivesse de alguma maneira conectado com aquilo que a gente tinha visto e que é necessário deixar para trás, mas que também não fosse algo que tivesse tão forte como aquilo que a gente pensou nos primeiros dias que a gente trabalhou, a questão da nova vida, né? Que não tivesse muito associado à questão das culpas, mas sim naquela ótica da transformação, uma necessidade que nós temos de transformação. Correto. E essa necessidade que nós temos de transformação, ela vem de encontro a uma mudança de caráter. Então, há uma questão muito interessante que muitas vezes a pessoa ela vem para a igreja, ela é cheia do Espírito, ela recebe dons, é capacitada para o ministério, mas ela não tem o caráter de Cristo sendo formado nela. Por quê? Porque ela não abriu mão das velhas coisas do seu próprio caráter. E aí nós temos a questão da desonestidade. E a desonestidade, ela realmente é uma atitude, né? Mas é uma atitude que ela tem raízes na nossa alma e que podem ser estabelecidas de várias maneiras, inclusive o nosso contexto cultural. Então, hoje, por exemplo, nós estamos às vésperas da eleição e o que você ouve dizer é que todo político é desonesto. O que não é uma verdade. Graças a Deus não é uma verdade. Existem muitos que são, sim, existem alguns que são contaminados pelo sistema, que é uma coisa interessante nessa questão da desonestidade. Ele é inserido dentro de um sistema e ele permite a contaminação dentro desse sistema. Correto. Então, o sistema, ele vai fazendo... o sistema tem que funcionar. Só que para o sistema funcionar, você tem que fazer assim. E muitas vezes a pessoa fica até sem uma
outra possibilidade de fazer aquilo que ele quer ou que precisa ser feito, porque o próprio sistema vai conduzindo aquela pessoa. Então, a pessoa é, na sua essência, desonesto? Não, mas ela tem dificuldades de se opor ao sistema. E isso, muitas vezes, é uma situação que ela encontra com dificuldade na própria estrutura da sua alma e que precisa também ser trabalhado. Temos outros fatores interessantes, que é a questão da influência cultural, aquilo que todo mundo faz, e a gente acha que porque todo mundo faz, aquilo é normal. Né? É o engano, a grande mentira, exatamente. né? Exatamente. E a gente acaba fazendo, imitando todo mundo. Quando a gente olha outro aspecto interessante da desonestidade, é a herança que nós temos até na formação do nosso povo. Porque hoje a ideia que o povo brasileiro tem de si mesmo é uma ideia de que o próprio povo é um povo desonesto. E essa também não é uma verdade. Nós temos muitos brasileiros honestos e a maioria do povo brasileiro é honesto, e nas pesquisas que se tem feito, o Brasil não está lá no topo do ranking dos países desonestos no mundo, muito pelo contrário. O nível de honestidade no Brasil é muito maior do que aquilo que nós mesmos, como brasileiros, acreditamos. Eles até usam muito a expressão do jeitinho brasileiro, né? Para demonstrar tipo, a desonestidade do brasileiro. O Finney foi pregar numa fábrica, uma oficina muito grande. E ele ganhou muita gente para Jesus lá, um avivamento dentro dessa oficina. Ele conta no livro dele que na outra semana tinha 3 montes de ferramentas que foram devolvidas que eles tinham levado para casa. Então, quando tiver aquela consciência espiritual, eles devolveram. Ele falou assim, foi 3 montes mesmo de ferramentas que teriam levado. E muitas vezes as pessoas são levadas a isso. Isso aqui não tem importância, não. Vou levar essa caneta, vou levar essa borracha, vou pegar isso aqui, vou carregar comigo, vou levar esse caderno e tudo. Então, isso aí é questão de caráter. Esse negócio de não tem problema, não, isso é pequeno, isso está tudo bem e tal. Muitas vezes, isso vai levar a pessoa a ser desonesta em outras coisas maiores, porque começa com as pequenas. E esse hábito que a pessoa cria, que está tudo bem, isso é normal, depois a pessoa converte, ela tem uma dificuldade muito grande quando depara com a palavra do Senhor, que a Bíblia diz sim, sim, não, não. Passou disso é do maligno. É verdade. O Senhor Jesus fala isso. Né? Aquilo que é certo, é certo. Aquilo que não é certo, não é certo. Então, eu tenho que procurar trabalhar isso na minha vida e trabalhar o caráter. Né? Porque isso aí é muito importante e fundamental na vida do cristão. E a gente está com uma telespectadora para falar conosco, Edmeia Lanza. Bom dia, querida. Bom dia. Seja bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. Obrigada. Você tem uma pergunta para fazer? Eu tenho sim, Carol. Sim. É o seguinte, minha irmã. Eu sou cristã, né? Assisto essa bênção que é o De Tudo Um Pouco. Amém. A Clínica da Alma, todos os dias. E eu quero fazer uma pergunta ao pastor Rogerinho, né? O seguinte, ontem a minha filha, ao entrar na minha casa, ela viu lá fora, perto assim do muro, tem um toco lá de coisa de manga que nós cortamos, né? Então colocou lá fora tipo um banco, né? Então estava lá fora uma estrela do mar, grande, pontiaguda, aquele tanto de conchas para cima, e no meio, enrolado, tipo, parecendo uma cobra, uma coisa assim, mas saía uma flor vermelha. Ela falou, mãe, eu vou chamar fulano de tal e tudo. Eu falei, você não vai... E ela é desviada do Senhor. Eu falei, você não vai chamar ninguém. Aí, na hora, eu repreendi no nome de Jesus. Clamei ao Senhor naquela hora que mandasse os anjos, o arcanjo Miguel,
Gabriel, me colocasse naquele momento ali perto de mim, porque eu estava desfazendo as obras, o Senhor estava dizendo, as obras do inferno, né? Então, nesse momento, o Senhor falou, vai, pega uma espuma, abre a espuma e coloca tudo lá dentro. Quebra e coloca lá dentro e põe fogo. E desse jeito eu fiz. Pastor, queimou tudo queimou. Aí eu saí, as crianças aqui da rua, achando que era fogueira, eu falei, afasta todo mundo. E minha filha querendo mexer, eu virei e falei, para acabar de pegar fogo, eu falei, não encosta, Cláudia, não encosta. Fique em oração. Fique em oração. E terminou ali, eu entrei, né? Abri a Bíblia, pedi ao Senhor uma explicação, aí caiu em Jó 40:30, falando sobre as conchas do mar. Falei, glória a Deus, né? Mas eu fiquei ansiosa. Falei, ansiosa assim não, dormi tranquila, mas eu falei, eu vou amanhã perguntar aos pastores, né? Para saber se eu fizer certo. Certo. Querida, eu quero te agradecer por você ter ligado, compartilhado conosco e pedir para que você continue aí ligadinha aí no De Tudo Um Pouco, que os pastores vão estar te respondendo. Um beijo grande. Um beijo grande. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Nos ajuda a romper o dia. Amém. Com maravilhas e maravilhas que saem das mãos de vocês. Amém, querida. Um beijo. Um beijo. Edmeia, você destruiu e você tinha autoridade legal para destruir, porque aquilo estava na sua casa, né? Estava na porta da sua casa, foi colocado por alguém e você é a pessoa que realmente tinha autoridade, porque a casa é sua, a autoridade da sua casa é sua. Não sei se você tem ou não um marido, se você exerce ou não o sacerdócio espiritual na sua casa, mas você tomou a iniciativa, tomando posse da autoridade que você tem e da territorialidade que te dá esse direito de posse, porque era a sua casa e ali é o seu território e você é quem estabelece no seu território o altar que você quer levantar. Então, esse é uma coisa para te tranquilizar. Uma outra coisa é que você se revestiu no Senhor e queimou, desfazendo e declarando a palavra de que estavam sendo desfeitas as obras do diabo em Cristo Jesus. Porque Jesus veio para desfazer todas as obras Amém. do diabo. É um outro princípio legal que você usou e que te resguarda e te dá cobertura. Eu só queria acrescentar algumas coisas, porque eu sei, Edmeia, que isso vai servir para outras pessoas e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dar uma explicação mais ampla. Realmente, o que foi colocado na sua porta, pelo que você descreve, foi uma oferenda, sim, por causa da rosa vermelha, possivelmente, e uma oferenda a um espírito ligado à área de sexo. Por causa das conchas do mar, provavelmente a oferenda foi feita para Iemanjá ou algum demônio conectado às águas. Uma das coisas que você deveria fazer, primeiro, é pedir ao Senhor que perdoasse a pessoa que fez aquilo contra a sua casa e contra a sua família, independente de quem seja a pessoa. Libere o seu perdão para ela. Senhor, em nome de Jesus, eu estou perdoando aquela pessoa que agora, não sei qual foi a motivação dela, mas se permitiu ser instrumento de Satanás para fazer essa oferenda contra alguém da minha casa ou contra a minha própria família, colocando isso aqui. Então, independente da motivação, abençoe a pessoa, perdoe, profetize sobre a vida dela de que ela vai ter a revelação da verdade e a graça do Senhor Jesus vai alcançá-la, em nome de Jesus.
Esse é um ponto que vai te respaldar espiritualmente contra as ciladas e a retaliação de Satanás. Então você já se cobriu de um novo nível de autoridade, além daquele que você já tinha. Você liberou o perdão, não tem nada mais daquela pessoa em você, você já abençoou aquela pessoa. Outra coisa é você cancelar, orando, cancelando, que aqueles espíritos malignos que receberam aquelas oferendas, que eles sejam agora obrigados a devolver aquela oferenda no mundo espiritual, neutralizando e cancelando esse pacto que foi feito pelo poder do nome de Jesus, reivindicando: Senhor, eu não aceito, em nome de Jesus, essa oferenda, e que esses demônios sejam atados e que essa oferenda seja agora devolvida no mundo espiritual e que os demônios que a receberam sejam impedidos de cumprir o propósito para o qual eles receberam essa oferenda para fazer. E aí queima, e é o que você fez. Eu acho que assim fica de uma maneira plena. Com certeza. E você pode estar ligando para cá, pode estar fazendo a sua pergunta, mandando a sua mensagem no 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Você pode ligar ou também falar ao vivo. Neste outro número que eu vou dar agora, você fala ao vivo, 3253-3320, o DDD 31 3253-3320, e pode falar ao vivo aqui conosco. Pastores, uma telespectadora ligou e ela não quis falar o nome, mas deixou a seguinte pergunta para vocês. Falou que na Bíblia fala que o homem desonesto ele destrói a família. Ela queria saber a posição, como fica a mulher que não concorda com as práticas que ele está tendo, mas está vivendo ali debaixo daquela situação. Ela vai ser atingida, os filhos vão ser atingidos, como funciona isso? O que ela pode fazer? Porque primeiro ela está debaixo de autoridade, né? Eu acho que o que ela tem que fazer é orar e não entrar na situação assim. Se a situação foi criada, você não participe dela, né? Porque muitas vezes elas são criadas situações. Então não participe. Já que a pessoa está fazendo isso, você não participe. Agora, se está afetando a família, aí você senta com a pessoa, conversa e vai partir para o diálogo. Mas antes de você partir para o diálogo, você vai ter que orar e mostrar à pessoa: olha, isso não está certo com a palavra, porque nós não sabemos se a pessoa que você é casada, se ela é convertida ou não. Se ela for convertida, você leva ela e confronta ela com a palavra de Deus. Não é? Você vai confrontar e mostrar ela: você está errado, a palavra fala isso, você está agindo de forma contrária à palavra e tudo, então leva a pessoa na palavra. Se a pessoa não for convertida, aí você vai ter que orar, você vai ter que pagar um preço de oração para que Deus alcance essa pessoa, para que ela aceite Jesus, para que ela possa ter a mudança. Ela vai ter essa mudança, porque esse é um problema de caráter e está acoplado na pessoa. Muitas vezes ela converteu e não mudou. Aí você ora a Deus para que Deus toque, para que haja mudança de caráter na vida dessa pessoa. E Deus vai trabalhar com o coração dela, vai moldar a pessoa, precisa de ser moldada. É complicado isso, né, pastores? E fica muito difícil, principalmente se a pessoa, igual o pastor Guerra falou, a pessoa ela pode não ser convertida. Sim. Ela é. Ele tem determinadas práticas que ela não concorda. Fica uma situação muito delicada, porque como que ela convive sabendo daquela situação, sem poder interferir naquela situação, e, ao mesmo tempo, ela é beneficiada pelo resultado daquilo. Então, por exemplo, o dinheiro que chega em casa para pagar as despesas e para suprir a família é um dinheiro que ela sabe que foi ganho de uma forma que não foi muito honesta. Mas é o dinheiro que chega em casa, é com aquilo que o marido tem suprido a casa. Como é que ela faz? Então, realmente são situações muito complicadas e que precisa mesmo da intervenção do Senhor, da ministração do Espírito, e é uma obra que, infelizmente, você não pode fazer. Não é você quem convence do pecado.
da justiça e do juízo. Essa é uma obra do Espírito Santo, né? Agora, ore e creia que o Espírito Santo vai fazer e essa situação pode ser mudada e essa pessoa será transformada. Com relação à outra parte da pergunta, Carol, se tem consequências sobre a família? Tem consequências sobre a família, né? Então, uma das consequências imediatas que a família vai ter é que eles não vão conseguir usufruir daqueles benefícios dessa desonestidade por um período muito tempo. Esses valores e esse dinheiro, ele não fica para as próximas gerações. Isso é algo que... Ele não está debaixo de bênção. Não está debaixo de bênção. E aí é que vem o problema. É como se a gente pegasse um exemplo, um pai que tem um trabalho ilícito, ilegal, faz aquilo que não deve, mas ganha muito dinheiro. E aí ele morre e fica para o filho. Sim. Mesmo o filho não tendo nada a ver, nem sabe da história, às vezes nem tinha tanto contato assim com o pai. Eu conheço situações assim. A consequência vai para o filho. Sim. Aquele dinheiro... Mesmo que ele receba. Porque aquilo vai virar um saco furado, né? Aí vem muitas pessoas e falam assim, não, fulano morreu na família, o dinheiro veio para mim e sumiu. Aí vira, não é por quê? Porque está debaixo de maldição. Dessa desonestidade que foi passada. E tem como desfazer isso? Olha, Carol, a questão do desfazer isso vem do convencimento da própria pessoa. Se ela já tiver falecido. Se ela tiver falecido. No caso. Aí você entra com o que nós chamamos de processo de remissão. Sim. Né? Então, e é muito interessante porque nós temos esse ministério em Cristo Jesus, o ministério da reconciliação e da remissão em Cristo Jesus. Nós, como igreja, nós temos esse chamado, né, para remir. E o que precisa fazer? Se identificar com o pecado dos antepassados, pedir perdão, né? Se arrepender. Então, Levítico capítulo 26, a partir do verso 40, ele diz que nós devemos confessar os pecados e as iniquidades dos nossos pais. E assim, quando confessamos os pecados dos nossos pais, o Senhor perdoa as iniquidades dos nossos pais, sarando a nossa terra e se lembrando da promessa que Ele tem conosco. E isso é possível em Cristo Jesus através dessa identificação. Certo. A gente pode falar, pastor? Porque eu estava falando, Abraão passou por uma consequência dessa. Porque ele mentiu questão Sara, né? E a praga caiu lá sobre o rei, né? Então, foi uma mentira. E ele foi, naquele momento ali, não foi honesto em falar que ela era a esposa dele. Eu sei que ele teve medo. E muitas vezes, o que acontece? O medo, que eu queria colocar isso aqui, o medo leva a pessoa muitas vezes, até a ser desonesto. Por medo, né? Por pressão. Então, isso leva. Então, tem como a pessoa consertar? Tem. Ela reconhecer que ela foi ali por aquela pressão, que ela foi por aquele medo, reconhecer diante de Deus, Senhor, eu fui pressionado, eu fui pelo medo, mas agora eu reconheço e peço perdão ao Senhor e quero restituir isso. Então, a pessoa pode trabalhar isso. É importante a gente lembrar, forte, né? Porque o homem, como autoridade espiritual, ele é o guarda-chuva da casa. Então, se certeza. o guarda-chuva está furado, a casa toda é atingida. Com a gente está até com uma telespectadora para falar conosco. Graziela Pereira, bom dia, querida. Graziela? Alô? Bom dia. Bom dia. Privilégio ter você conosco. Amém. Você tem uma pergunta para fazer? Sim, é que, assim, quando uma pessoa interfere na vida da gente, né? Começa a falar mal da gente, inventar mentira. Eu sei que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar Deus e orar. Só que como que a gente pode agir diante dessa forma, assim, que a gente, sei lá, a gente fica nervosa, quer brigar, quer levar tudo na mão, só que não, eu sei que não pode ser assim, né? Certo. Tem alguma pergunta para ela ou não? Você quer fazer alguma pergunta para ela? Eu acho que... Tranquilo? Querida, eu quero te agradecer então e pedir para você estar ouvindo a resposta dos pastores aí pela televisão, tá? Uhum. Deus abençoe. Amém. Tchau. Nós abordamos isso em
programas anteriores a questão da maledicência. Foi né, na maledicência. Foi, então, essa é uma situação, a maledicência, a calúnia, né, o falso testemunho, são situações que estão conectadas à língua, ao falar, e que geram feridas e normalmente estabelecem situações muito constrangedoras, principalmente quando aquilo que se fala não é a verdade. Mesmo sendo a verdade quando ela é dita com malícia, ela também é prejudicial. Então, a verdade ela precisa ser usada no sentido da exortação. E aquele que exorta deve fazê-lo com amor. Mas se falta esse amor, até a exortação acaba sendo um instrumento de feridas. Mas no caso da maledicência, o que fazer? Se você está sendo vítima de calúnia, a primeira coisa é perdoe. É isso mesmo que você ouviu, perdoe. Não engolir o veneno, né? Porque o veneno é lançado, você engole ele se você quiser. Você deixa ele passar. Tem que começar a pedir a Deus para colocar um filtro no seu ouvido e falar, Deus, não engolir esse veneno. Deixa eu ouvir somente aquilo que é do Senhor. Porque nem tudo aquilo que falam, né? Para que você não fique minado, né? Sim. Porque enchendo o seu coração, você vai estar sendo impedida por você mesmo de continuar sendo usada por Deus, de ouvir a voz de Deus. Porque isso aqui é seriedade, né, gente? Não receba o veneno, porque ele é lançado. Mas não é fácil. Eu engulo ele se eu quiser. Não, fácil não é não. Não é? Porque às vezes ela está ouvindo, porque às vezes ela está pensando, às vezes pode ser dentro de casa, Sim, né? Ali, sei. de repente a pessoa fala, vai julgando aquelas palavras, lançando, eu vejo cutucando. assim que o pastor Rogerinho, que ele dá uma pausa assim na hora que fala, perdoa, porque ele sabe que não é fácil. Não é tão fácil não, lidar com isso. Abençoe aquela pessoa. Não, Deus. não é fácil não, lidar com isso não é fácil não. Ele deu até uma pausa aqui, como se diz assim, o silêncio dele falou assim, ó, eu vou falar um negócio aqui que não é fácil para você, isso, pastor. Quando eu tenho dificuldades assim, eu sempre pego aquele versículo da Bíblia e falo, coração do rei como manancial, ele inclina onde quer. Sim. Aí eu falo, Deus, inclina o coração dessa pessoa ao meu coração e os nossos corações ao do Senhor. É um milagre. Mas tenho várias experiências tem uma com isso, situação pastor. com relação à injúria e à maledicência, Carol, que ele aciona o nosso mecanismo de justiça própria. E isso é algo que nos leva a tomar determinadas atitudes que não são atitudes próprias, porque a nossa justiça não é feita através de nós mesmos. Quem é o nosso juiz? O nosso juiz é o Senhor. Quando eu tomo uma posição de, mesmo sendo difícil para mim, de perdoar, eu estou deixando nas mãos de Deus para Deus ser o juiz meu naquela situação e naquela causa e não vou interferir. Então, Senhor, olha, eu perdoo, eu declaro que eu perdoo e eu não tenho o que fazer com essa pessoa, apesar do sentimento que o Senhor sabe que está no meu coração. Mas o Senhor é o meu juiz. Então, que o Senhor venha e tome essa causa no meu lugar. Tome essa causa que agora ela não é mais minha, ela é sua. E para trazer um refrigério para o seu coração, minha irmã, lembre-se que Jesus também, essa foi uma das feridas que Jesus levou sobre si. Ele foi injustiçado, caluniado, levantaram falso testemunho contra ele, ele foi traído, falaram que ele estava fazendo aquilo que ele não fez, então o acusaram. Todas essas situações, por pior que elas sejam, Jesus também passou, Jesus viveu. Então, você coloca isso e fala, Senhor Jesus, o Senhor sofreu muito mais do que eu com essas calúnias, com essas injustiças, com essas mentiras, com essas fofocas. Então, Jesus, o Senhor sabe o que é sofrer essa dor.
Então traga para mim a tua paz e fique com essa dor, porque essa dor o Senhor já levou sobre si. E deixa Deus agir, libera para o Senhor, porque a verdade triunfará. Ninguém engana todos o tempo Amém. todo. Com certeza. Creia nisso. Em nome de É, Jesus. porque aí a verdade ela traz à tona, né? E eu tenho até uma outra Sim, pergunta pode. também, gente. Até lembrando ali o nosso caso ali da Edmeia Lanza, Sim. uma outra telespectadora fez uma pergunta, a Maria Francisca de Teófilo Toni. Vocês explicaram como desfazer, né, quando alguém realmente faz alguma obra, enfim. A dúvida dela é a seguinte: e caso ela não tenha feito, não tenha se posicionado no momento, e isso passou, o que ela deve fazer hoje? Ela não tomou, eu imagino que pode ser que aconteceu algo semelhante a ela e ela não teve a postura da Edmeia. E aí ela quer saber o que ela faz hoje. Ok. A nossa luta não é contra carne e sangue. Esse é o primeiro ponto. Então, independente do tempo que já ter passado, o fato de perdoar a pessoa, mesmo que você não saiba quem é, você não precisa saber quem é, mas libera o perdão para essa pessoa que, por causa da sua motivação, do seu egoísmo ou da influência demoníaca, ou de algum outro sentimento, alguma ferida de alma, foi usada para fazer alguma coisa contra você. Libere essa pessoa, perdoe essa pessoa. O Senhor Jesus disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, faça dessa a sua oração. Fala: Pai, em nome de Jesus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm a revelação do amor do Senhor e dos princípios do Senhor. Mas você tem, em nome de Jesus, abençoa, perdoa. E aí entra nas regiões celestiais, entendendo que as armas da sua milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Sim. E estabelece, em nome de Jesus, que essa obra ela seja paralisada. Você pode espiritualmente cancelar essa oferenda, independente de qual oferenda foi. Por quê? Porque a oferta que Jesus Cristo apresentou com o derramamento do seu sangue, ela é superior a qualquer outra oferenda. Não existe oferta maior do que a oferta de Jesus Cristo. Então, essa oferta de Jesus Cristo na cruz, derramando ali o seu sangue, ela é superior a qualquer outra oferta. Glória a Deus. A qualquer outro sangue derramado. E ele, Jesus, continua e continuará sendo para todo sempre cabeça de todo principado e potestade. Amém. Glória a Deus. E a gente está com um telespectador também para falar conosco, é o Éder Machado. Boa tarde, Éder. Boa tarde. Privilégio ter você conosco. Você tem uma pergunta ou você quer compartilhar algo conosco? Eu tenho uma pergunta para fazer para mim. Estou uma dúvida na minha cabeça. Eu larguei do namorado faz 8 meses. Aí depois nós voltamos, agora nós noivamos, entendeu? Repete novamente, porque está um pouquinho abafada a ligação, a gente está ouvindo com dificuldade. Éder, fala novamente. E agora? Agora melhorou? Melhorou. Eu estava largado da minha namorada fazia 8 meses. Certo. Agora faz 1 mês e meio nós voltou. Aí resolvemos noivar. Só que o que acontece? Eu faço tudo para ela, tudo que ela quer, eu faço. Só que às vezes eu chego na casa dela na tarde do dia que tem que ir, encontrar com ela, e ela fica o dia inteiro na frente do computador. E eu já falei para ela, falei, no momento que eu não te ver aqui, você pode ficar no computador, tudo bem. Mas no momento que eu chegar na sua casa, você tem que me receber bem. Porque você fica 24 horas na frente do computador, você prefere o computador do que a minha companhia. Então, aí depois de passar uns dias, eu recebi uma mensagem de uma pastora lá da Igreja Quadrangular de Poços de Caldas, que passou através da minha prima. Pegou, falava assim na mensagem, mandou minha prima falar com uma pessoa que conversava demais, porque eu converso com a minha prima todos os dias. Aí eu tô com essa dúvida na minha cabeça. A resposta é assim, vê e verás, sua máscara cairás. Cuidado,
quando tiveres o que queres, te deixarás. Cuidado com o mar negro se afogar. Eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça. Não consigo tirar. Tá certo. Querido, eu quero te agradecer e pedir para você continuar assistindo aí pela televisão, que os pastores vão estar respondendo, tá? Tudo bem. Deus Muito abençoe. obrigado. Tenha uma boa tarde. Duas coisas aí. A primeira, ele vai ter que resolver esse problema com ela antes de casar. Ser trabalhado isso. Porque se ele entrar com esse tipo de problema dentro do relacionamento, você vai ter um problema maior no seu relacionamento. Então, senta com ela ou pega algum líder para que você trabalhe com ela aí e você coloque isso, né, numa situação melhor para você conviver. Né? Porque você ficou noivo e já está tendo problemas. Ela já está fixada no computador e criou um hábito, e isso aí você tem que resolver, porque tem que haver diálogo. Se você está noivo e não está tendo diálogo, imagine quando você casar. Então você vai ter que resolver isso aí em nome de Jesus. Senta com ela, ora com ela, marca um período de oração com ela, você entendeu? Fala com ela, nós vamos orar juntos, vamos estudar a Bíblia juntos, tá? Talvez vocês estão precisando também de ser discipulados, tanto você como ela. Então, né, procure na igreja uma ajuda pastoral, né, para você poder conduzir isso aí. Quanto à questão que a pastora escreveu aí, é aquela questão que nós falamos aqui. O seu coração aceita ou não? Então você ora e vê o que está as paz no seu coração. A gente aceita aquilo, nem tudo que é falado para a gente tem que aceitar, tá? Então não quer dizer que você tem que aceitar isso. Faça uma análise, né, de você mesmo, diante de Deus, né, e ver aquilo que Deus tem para você, o que o Senhor tem para a sua vida, tá? E, né, eu não sei que intuito que ela mandou isso, não sei também a conversa suas, o tipo de relacionamento. Então, assim, a gente não está aqui para julgar ninguém, né, nem condenar ninguém. Eu apenas quero que você ore e coloque paz no seu coração. E deixa que o Senhor faz as outras coisas na sua vida. Eu entendi, Guerra, que essa palavra veio como uma palavra profética. Sim. Isso. Então, siga as orientações bíblicas. Sim. E qual é a orientação bíblica? Julgue a profecia. Então, não é para julgar o profeta. O Senhor nunca nos deu uma palavra para julgar outro ser humano. Não é para julgar o profeta. Mas a profecia, ela deve ser julgada. Então, se você tiver dificuldade em entender como julgar a profecia, procure os seus líderes, os seus pastores, que eles vão te ajudar a entender os processos para julgar uma palavra profética. Isso é importante para o seu crescimento espiritual. Outra coisa também é ele participar de um curso de noivo. Sim. Né? Que Lagoinha que já tem. que ele resolveu, né? Participa de um curso de noivo, você vai aprender as coisas dentro do curso, vai te dar orientações e tudo. Então procure um curso de noivo. Vai ser bom Até porque ele comentou que ele ficou 8 meses distante, voltou, tem 1 mês, já estão noivos. Pois é. Né? Então, o casamento não quer dizer, então eu vou casar para estar resolvido. Não. Nós precisamos estar tudo resolvido antes para posteriormente nos casarmos, né? Então, isso é muito importante estruturar bem, porque não é difícil casar, não. Difícil é manter um casamento saudável. Então, tá observando algumas coisas, não tenha pressa, não, né? Porque casamento é algo eterno, para durar mesmo, né? Então, vale a pena esse investimento. Eu fiquei pensando, pastores, a gente está falando sobre desonestidade. Às vezes, tem algum telespectador que está assistindo e fala, eu sou desonesto. Eu faço umas coisas erradas, ninguém vê, ninguém enxerga, mas essa palavra está falando no meu coração. O que eu devo fazer? Eu peguei ali, seja R$5, seja 100 mil, peguei um valor a mais. O que fazer? Porque às vezes a pessoa está assistindo e a desonestidade ela está nas mínimas coisas como nas máximas. Né? Porque não existe pecadinho e pecadão para Deus, existe consequência de pecado que é diferente. Está errado, está errado. Tem um livro que ele fala, né? Antes do pastor Rogerinho falar, tem um livro que ele fala que em seus passos o que faria Jesus. É ótimo. E as pessoas tomaram uma posição ali de realmente
né? Foram 100 pessoas na igreja que tomaram a posição de realmente serem honestos naquilo que faziam. E foi um problema, onde que eles estavam, trouxe um outro problema. Porque é parar de fazer aquilo e confrontar as pessoas. Muitas vezes, né, esse voltar aí, ele vai ter certas consequências. Não é? Vai ter certas consequências. E a pessoa tem que estar disposta a enfrentar isso em prol da palavra de Deus. De seguir realmente. Mas Deus aquilo. honra. Não, Deus honra. Isso aí honra, tranquilo. Deus honra. Isso honra. Porque às vezes a pessoa fica com isso, ai, você é exposta. Mas Nossa, Deus mas é vai diferente. lá, e lá na frente ela vai ter lucro disso. Ela vai ter o retorno disso, dessa honestidade. Não é? Carol, nós vamos trabalhar isso no programa seguinte. Mas eu queria só para não deixar a pergunta sem resposta. Por favor. Né? A desonestidade, ela só muda quando nós mudamos o nosso caráter. Quando nós estabelecemos em nós uma outra ordem. E isso é que é importante. E muitas vezes, Carol, isso está tão comum dentro do nosso comportamento diário que nós nem damos conta que estamos sendo desonestos ou que estamos sendo vítimas de uma desonestidade. Você quer ver uma coisa muito interessante? Você encontra, por exemplo, nas prateleiras dos supermercados ou em lojas, o valor de uma mercadoria. Certo. R$ 5,89. Tá certo? Tá. Você compra, ela custa R$ 5,89. Você chega no caixa e dá uma nota de R$10. Qual é o troco que o caixa te dá? 4 e 1. Ele te dá 4,10. 4,10. Ele nunca te dá 4,11. Ó, 89, eu tô 99. Isso. Não é? É verdade. Ele te dá 4,10. Ele nunca te dá 4,11. É sempre proposital deles. Então, a questão é a seguinte, você nem vê hoje mais a moeda de 1 centavo em circulação. Mas ela existe. Mas os 89 sempre tem, Sim. ou 99, então, 79. eu estou sendo desonesto em 2 momentos, no mínimo. Uma é quando eu tento enganar aquele que está comprando, colocando um valor, porque esse preço, ele é um preço que ele tem um impacto emocional na hora da compra, uma relação de valor. Então, se eu olho 4,89, então ele não é 5, ele não é 4,90. Então, eu tenho um valor relativo. E a minha memória, e isso acontece, gente, porque é provado cientificamente que nós recebemos essas mensagens. São mensagens subliminares e que são usadas e o tempo inteiro. Agora, para não ser realmente desonestos, os donos dos estabelecimentos, eles tinham que garantir o troco, centavo. porque aquele 1 centavo pode ser só 1 centavo, mas ele é meu. E se você pedir um Não. centavo, a pessoa ainda vai torcer. A pessoa que Vamos falar, está no você é caixa... Não, a pessoa que está no munheca. caixa briga com você. As pessoas que estão atrás da fila no caixa vão reclamar. Nossa, que muquirana, que... entendeu? Mas Pão perdem duro, a é assim. noção. Exatamente. Não é a questão do valor do dinheiro, o valor de compra do dinheiro. É o valor da desonestidade ou não que está por trás dessa relação. Então, isso muitas vezes é difícil mudar. E se você se posiciona, você ainda acaba sendo ruim. É complicado, né? Complicado Como agir? isso. Porque às vezes a própria sociedade, ela Acostuma te com pressiona e te cobra Exatamente. de algo que é o seu direito. Sim. E aí, às vezes, as pessoas começam a mudar as suas próprias posturas e terem posturas semelhantes. Isso não vai Aí é que multiplicando pessoas assim, pastor? Sim. Como que você vê? Quando a gente olha o contexto, por exemplo, já que eu citei na questão do valor da moedinha, o mesmo, o Senhor Jesus, ele, quando estava no gasofilácio e viu aquela pobre, né, aquela viúva, e colocou ali aquela moedinha no gasofilácio, ela deu tudo que ela tinha, a oferta dela foi a maior oferta.
Então, muitas vezes, o que determina a situação, se é grande ou pequeno, não é exatamente o valor monetário ou o poder de compra em si, mas é a atitude. E muitas vezes, aí está a questão que você falou. Então, às vezes é 5, é 10, é 1 milhão, mas a situação é meu ou não? É. A gente tem umas participações aqui, pastor. Você pode estar mandando aí sua pergunta no 3209-3301, opção 1, 3209-3301, opção 1, ou 3253-3320. Liga e fala ao vivo conosco. Da Priscila Santana, ela falou o seguinte: tenho sido vítima de feitiçaria e tem afetado muito o meu casamento. Qual atitude posso tomar sem que desagrade a Deus? Se escondendo no Senhor. Buscando lá, né, no Salmo 91, né? E buscando Debaixo também das asas do igrejas, né? Altíssimo, Pessoas que trabalham Culto de com libertação, com isso, que vão poder também estar ajudando, Nós temos né, lá no pastores? Rio vários cultos, né, nessa área. Tem pastor Daniel aqui, 3 horas no... Né, Essa pessoa não é Ronaldo daqui, ali. pelo Não é DDD daqui, 22, não sei de onde então, é, mas não é Estado daqui. do Rio, 21, provavelmente né? estado do Rio de Pode Janeiro. ser? Procure um culto de libertação. Ajuda, né? Ajuda, tem que procurar ajuda. Nesse caso aí, ajuda. Tem uma outra também da Carol, Júlia. eu queria Pode falar. antes, Claro, pastor. a pessoa precisa, inclusive, também discernir se o que está vindo contra ela é realmente obra de macumbaria ou não. Tem isso também. Né? Né? Então, Quer dizer, você está pondo culpa no diabo, não tem nada a ver com e ele. o diabo Né? não tem nada a Tá Talvez dando o moral para problema, ele à toa. Talvez o problema é de relacionamento e até de Relacionamento. caráter, né? A gente não Entendi. sabe, né? A- Aí é, culpa o inimigo, né? Que, verdade. não é? Precisa orar e ter discernimento de Sim. espírito. E quando você tiver discernimento de espírito, o Senhor vai trazer as estratégias para confrontar essas estruturas nas regiões celestiais. Amém. Até porque uma maldição sem causa não se estabelece. Sim. Então, se você se mantém blindada debaixo de uma atmosfera de adoração, de obediência ao Senhor, o Senhor guerreará por você, em nome de Jesus. Amém. Tem uma outra pergunta da Juliana de Belo Horizonte. Quando o pastor falou sobre pedir perdão dos pecados dos pais, quer dizer que devemos pedir perdão de pecados que nem conhecemos? A maldição ela é quebrada nesse caso, pastor? Olha, quando nós olhamos alguns textos da palavra de Deus, e aí eu gostaria de deixar algumas referências que você pode ver depois. A própria que eu já disse, de Levítico capítulo 26, verso 40, o livro de Daniel, principalmente no capítulo 9, e aí é fácil, porque você tem Daniel, Esdras e Neemias, e os três eles viveram mais ou menos no mesmo contexto, e todos três no capítulo 9. Você vai ver que todos esses homens de Deus se posicionaram pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados. Alguns desses pecados eles já sabiam quais eram, outros não. Então, ore e o Senhor vai te dar esclarecimento em nome de Jesus. Pastor, a gente tem 2 minutinhos. Pode orar, fechando esse momento, por favor? Amém. Senhor, nós louvamos o Senhor e bendizemos o Teu nome, declaramos, Senhor, a Tua graça, a Tua fortaleza sobre nós. E de uma maneira muito especial, nós pedimos que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas que estão nos Em nome de ouvindo, Jesus. abrindo o entendimento Sim, nosso, Deus. Pai, porque nós precisamos realmente de entendimento para Aleluias. vermos aquilo que somos, nome de aquilo que Jesus. fazemos e aquilo que precisamos deixar para trás. Em nome e de Jesus. abrir a porta para que o Senhor entre Amém. e nos mude. Amém. Senhor, molda o nosso caráter. Amém. Porque queremos ser semelhantes a Jesus Amém. e ter o caráter que condiz com aquilo que nós professamos com a nossa boca. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.